Amém. Bom dia, os irmãos. Que o Senhor Jesus Cristo continue nos abençoando. Já estamos abençoados, né? Graças a Deus. O fato de você se encontrar na casa do Senhor, por mais que o templo é feito de concreto, cimento, mas o local espiritual, né, é a casa de Deus que nós congregamos. É essa casa que Davi dizia: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, né? Vamos ter companheirismo. E o fato de você se encontrar na casa de Deus, tem algo maior do que isso, né? Você canta que você se encontrava um dia perdido, ou longe dos caminhos do Senhor. E agora você dizer assim: eu estou na casa do Senhor. É a maior grandeza, é motivo de alegria no coração de um cristão, em dizer que ele está na casa de Deus, né? É gratidão, como diz o irmão Erivelto, né? É gratidão de estarmos na casa do Senhor mais uma vez nesta manhã. E se você está aqui com saúde, com ânimo e fé para servir a Deus, mais ainda, porque muitos se encontram na casa de Deus sobre a circunstância da necessidade. Vive às vezes a vida toda longe dos caminhos do Senhor, mas por causa de uma enfermidade, por causa de alguma perda familiar, de alguma coisa do tipo, a pessoa é movida para a casa de Deus. Vai em busca de consolo, vai em busca de conforto, mas isso não é um princípio de adorador, né? É um necessitado que está em busca de ajuda ou de misericórdia. Não dizendo que nós não precisamos, que sim, precisamos de misericórdia, de ajuda, mas quando você está aqui e a tua vida está em paz, você está como um adorador na casa do Senhor, né? Você veio na casa de Deus sem que precisou a morte chegar no teu lar, sem que a enfermidade precisou chegar no teu lar. Ainda assim, você rompeu tudo isso e veio para a casa do Senhor para servi-lo. Isso é maravilhoso, irmão. Isso é grande. Servir a Deus na bonança. Ainda que temos nossas dificuldades aqui, né? Mas, diante de tudo que Deus tem nos dado, o que são as pequenas lutas que nós temos aqui, né? Isso não é nada em comparação à grandeza que temos alcançado do nosso Deus. A revelação da palavra, conhecer a Deus através da sua palavra, isso é maior do que qualquer coisa, né? O salmo que o irmão Edivar leu, 97, diz que aqueles que servem os ídolos e as imagens são confundidos. São confundidos, eles não têm a revelação, eles não conseguem ver, há um embaraço, há algo que ofusca as suas visões e eles não podem ter o privilégio de conhecer o seu Senhor e Salvador através da sua palavra. Mas aqueles que foi dado a conhecer, foi revelado por Deus, né? Ele tirou este véu que cega as pessoas e pôs ali o colírio de Deus, né? E ele pôde limpar a tua vista e você ver Deus expressado em sua palavra. Amém? Deus abençoe o irmão Jesus, a irmã Rosineide, eles comunicaram que estão assistindo, né? Tem mais pessoas, mas não comunicaram, mas que Deus seja com todos vocês que estão assistindo este culto. Lembramos também dos irmãos que estão ausentes, a irmã Lídia, o irmão Té, acredito que o final deste mês, eles já retornam, né? Graças a Deus. Eu gostaria de convidar os irmãos para se pôr de pé. Para que nós leiamos a palavra do Senhor. No último domingo, eu trouxe a mensagem: eventos modernos são esclarecidos por profecias, e Deus tomou um rumo um pouco diferente. E eu gostaria de hoje falar então sobre esta mensagem um pouquinho com a igreja. A escritura é Isaías capítulo 9. Não, é 7. O 9 nós vamos ler também, mas é 7, 14.
Isaías capítulo 7, versículo 14. Deus abençoe as crianças. Eu estava ali meditando e ouvindo ao mesmo tempo, né? O irmão Gabriel até citou algumas citações aí da Bíblia, né, irmão Gabriel? Falando de Malaquias 4, que nós também citaremos aqui, né? E a irmã Cristiane falou sobre a coluna que vindicou, aquele halo de luz que vindicou a mensagem de William Branham, que acompanhou Israel, que cegou Paulo, e o profeta disse que era Deus naquela luz, era o próprio Deus se expressando, né? E vindicando. Todos encontraram? É bem conhecida essa escritura, não é? Está escrito assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, que a tradução é Deus conosco. Bendito e eterno Pai Celestial, estamos nós mais uma vez nesta manhã reunidos em torno da Tua Palavra, Senhor, para alcançar do Senhor misericórdia, aprender da Sua Palavra. O Senhor mesmo diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E nós estamos aqui para aprender do Senhor nesta manhã, com a ajuda da mensagem que o profeta nos trouxe, através da revelação alcançada de Ti, ó Deus. Nós queremos cultuar em torno desta palavra para conhecer melhor um pouquinho, para relembrar aquilo que nós já conhecemos, ó Pai, para que isso sirva de combustível para a nossa fé. Que a nossa fé, a nossa alma seja alimentada mais uma vez nesta manhã, Senhor, porque todas as vezes que reacendemos a nossa fé, nos aproximamos mais de Ti. Todas as vezes que reacendemos a nossa fé, temos mais força para lutar. Todas as vezes que reacendemos a nossa fé, temos mais convicção na Tua Palavra de que estamos naquilo que é verdadeiro. Abençoa-nos, ó Deus, nesta manhã, enquanto nos reunimos aqui em torno desta palavra, Senhor. Nós queremos ter comunhão contigo, assim como os discípulos se reuniam para Te ouvir, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo tenha a liberdade de falar aos nossos corações, aos nossos ouvidos nesta manhã. Eu peço a Tua ajuda, ó Deus, eu peço a Tua misericórdia, a Tua capacitação, e que o Senhor unja, ó Pai, a minha voz, o meu falar, e também os ouvidos dos Teus filhos, Senhor. Temos sido abençoados pela Tua palavra, e precisamos receber mais uma porção nesta manhã. É o que oramos em Teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém. Os irmãos podem se assentar. Só passando para os irmãos, quarta-feira nós havíamos orado, né, em favor da saúde do pastor Febrônio, que estava internado e chegou a ficar na UTI, mas ele já está em casa. Publicaram lá que ele já voltou para casa, e ele disse que ele vai ficar por um bom tempo ainda por aqui. Acredito que aguardando a vinda do Senhor, né? Mas que Deus conserve a ele a saúde, né? E o semblante dele está bem forte. Graças a Deus, ele agradece a todos que oraram em favor da vida dele, né? E que a honra e a glória seja dado ao nosso Deus, que é quem pode resolver as nossas necessidades. Essa mensagem, eu usei o livro de Isaías. O profeta usa outra escritura para pregar, mas eu usei, me veio ao coração, me lembrando do que o próprio irmão Brana diz sobre o livro de Isaías. Ele diz que é o livro que tem 66 capítulos, assim como a Bíblia tem 66 livros. E ele é o livro que fala do Antigo Testamento, do Velho Testamento, né, do tempo presente e do tempo futuro também. Ele fala de antes, como nós lemos aqui, né, falando ainda
de uma profecia daquele que havia de vir. Ali 35 ele fala sobre o reino do Messias, como acontecerá, e fala também do final, né? As coisas que acontecerão no final. Então ele é um livro que juntou todas essas coisas. E para basear a mensagem sobre, às vezes nós não falamos 100% o que está escrito na mensagem, mas sobre a ideia, né? O espírito em que o pregador pregou esta mensagem. Eventos modernos são esclarecidos por profecias. Para ficar mais fácil de compreender, coisas que estão acontecendo já foram profetizadas. À luz da profecia, nós podemos compreender. Mas isso depende da maneira que se está olhando para o que está acontecendo também. Se não tiver uma visão espiritual, as coisas acontecem e nós dizemos que tudo isso é natural. É o que aconteceu aqui. Isaías profetizando aqui sobre a vinda do nosso Deus, do nosso Salvador, né? Ele diz: portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal, e sinais são para serem observados. Ele diz que uma virgem conceberá. É o único relato descrito em toda a história que tem uma afirmação como essa, trazendo a imagem de uma virgem concebendo à luz a um filho. Não tem outro relato em nenhuma parte da história. Então era para ser, com certeza foi uma profecia que chocou aqueles dias e ficou registrado, né? Porque às vezes tem muitas coisas parecidas. Até o falso, às vezes, é muito próximo do verdadeiro, né? Os dois espíritos, e trazem confusão às pessoas. Mas olha só como foi uma profecia atípica, uma coisa incomum. E quando isso veio a se cumprir, quando o Espírito Santo, né, gerou ali no ventre de Maria, foi tomado pela via natural a coisa. Ao ponto até mesmo de José tentar deixar a Maria secretamente ir embora para evitar escândalo, né? O irmão Branda diz que José representa ali o justo mesmo. Ele sai sem murmurar, sem escandalizar, e ele ia sair dali em silêncio. Sendo ele também, né, que vinha sobre o conhecimento das profecias dos profetas e com certeza um leitor da Bíblia, né, do que tinha naqueles dias os escritos de Moisés, a Torá, e ele não se atentou ali para aquela profecia que já havia sido profetizada por um bom tempo antes, né, mais de 700 anos. Então a coisa chegou o dia de cumprir aquilo que o profeta havia profetizado muitos anos atrás. Então era um evento atual. Só que, como esclarecer isso? Precisava já de antemão, para que viesse de Deus, ter sido profetizado por um profeta, que é o canal que Deus usa para falar com o seu povo, né? Por isso que a escritura de Amós 3,7, ela é sempre viva em nosso meio, né? Principalmente para quem recebe o profeta na qualidade de profeta. A escritura que diz: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar aos profetas seus servos, ou seus servos os profetas. Às vezes eu inverto a colocação que está escrito, né? Mas em Amós está dizendo que Deus não faz coisas surpresas para o povo, que o povo não tenha nenhuma margem para recorrer depois e dizer: como poderíamos nós saber que isso era de Deus? Talvez aquele soldado romano, depois de ferir Jesus ali na cruz e sair ali água e sangue, né, que saiu do lado do Senhor, ele reconheceu e ele disse: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Por certo que ele ouviu algum boato por algum tempo sobre este rei dos judeus, porque Pilatos julgou ele, né? E falava: tu não és o rei dos judeus?
e associava algumas coisas. E Jesus até mesmo, tu dizes, ou seja, até vocês estão falando, né? Então aquele soldado, de alguma forma, ele se recorreu a alguma coisa para saber que ali era o Filho de Deus que estava morrendo aquela hora na cruz. E por certo ele se recorreu a ouvir alguma coisa que relatava a respeito do Messias. Olha como que Deus trabalha, né? Ele cegou ali os judeus para não verem, exceto alguns que viram, né? Afinal, faltam os remanescentes de Israel. Uma parte recebeu a mensagem naqueles dias, por mais que pequena, mas alguns receberam. E alguns foram cegados ali, dando um espaço para os gentios, nós sabemos disso, né? Mas a gente fica olhando assim, diante de uma escritura como essa, os homens de Deus eram para se reunido ali, em uma reunião ministerial, e falar, vamos pegar o livro de Isaías e vamos ver o que ele falou sobre esse Messias. Mas o judaísmo hoje, que ainda que tem o judaísmo messiânico, né? Que é o judeu que crê ainda no Messias. Em Jesus, alguns até creem, mas o judaísmo daqueles dias não cria, né? Essa origem judaica, ela não creu em Jesus. Eles creem e aguardam a vinda desse Messias. Mas o fato é, algo aconteceu diante deles e ao invés deles se porem diante das Escrituras e deixar tudo de um lado, todas as suas diferenças e falar, vamos analisar a coisa para ver se esse porventura não seria o Messias que havia de vir para nos salvar, para nos redimir. Pelo contrário, eles fizeram o que já foi profetizado, né? Alguns profetas, alguns perseguireis, alguns matareis. Foi o que fizeram com o precursor, né? Com João Batista. Aquele que veio proclamar o Messias e anunciar, Malaquias 3 ali se cumprindo, outra escritura já profetizada, né? Eles cortaram a cabeça de João Batista, jogaram ele no calabouço e disseram, esse não é dos nossos. Esse quadro hoje deve ser muito observado, porque isso é história. Mas algo está acontecendo hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, bem diante dos nossos olhos, nós que estamos aguardando o Senhor Jesus Cristo. E nós também, se nós não tomarmos aqui como vigilantes da palavra, pode ser que coisas aconteçam que depois pessoas vão voltar atrás e dizer, e eu já sabia disso. Você imaginou a circunstância? Alguém desavisado, né? O profeta disse que Deus não chama o homem a julgamento sem antes adverti-lo. E ele diz que existe uma Bíblia, né? Independente dessa daqui, para aqueles que não têm oportunidade leigos, existe a natureza, é uma Bíblia. Ela prega, né? Eu estava lendo essa semana o profeta dizendo assim, sobre a criação. A criação por si só, a natureza, ela aponta para um Criador. Ele diz, como criariam as árvores, existiriam as árvores se não existisse aonde as árvores habitassem, não existisse uma terra. Quando os peixes foram criados, como criariam se os peixes se não houvesse um lugar de habitação para eles? Eles não moram na terra seca, eles habitam na água. Então, tudo vai apontando para uma coisa encaixada na outra e demonstrando que antes daquilo existiu alguma coisa. Ou seja, primeiro criou-se as águas e depois os peixes. Porque se cria os peixes e coloca ele ali no seco, até chegar com esse balde de água, tinha morrido. É assim, se fizer o teste, as crianças pegar o peixinho do aquário e tirar, pouquinho tempo ele morre, né? Então, a árvore, se você arranca ela da terra e deixa por pouco tempo, ela vai morrer por falta de alimento. As suas raízes vão querer se alimentar ali da terra, do solo. Então, antes de criar a árvore, tinha que ter um lugar para ela se alimentar. Antes de criar o peixe, tinha que ter uma água. Mas se você for voltando antes, vai chegar a alguém que tinha que estar lá para criar todas as coisas. Tinha que ter um Criador. Antes de toda a criação existir, tinha que existir um Criador para que criasse todas estas coisas. E é a forma que se chega a Deus, né? Então ninguém fica inexcusável diante de Deus. Ele tem a sua maneira de se revelar, né?
Mas deixa eu ler um pouco aqui a mensagem. Parágrafo 18. Se as pessoas nos dias do Senhor Jesus somente tivessem buscado a Deus e sabido o que estavam prestes a acontecer, elas não teriam condenado Jesus à morte. Mas a razão por que isso aconteceu foi porque as Escrituras tinham de ser cumpridas. Agora imagine a pessoa se encontrar na condição de cumprir as Escrituras como Judas. Já havia sido profetizado sobre Judas, né? E aí, imagina Judas agora se deparar e dizer, opa, mas é eu que estou cumprindo essa exata Escritura de trair o meu mestre? Provavelmente, né, o seu lado foi furado, nenhum dos seus ossos se quebraram. Imagina o soldado, será que é eu que estou cumprindo a Escritura de quem furou o lado do Messias? Aquele que clama do deserto, né, João Batista, né? E alguns matariam quando ele disse que enviaria os seus profetas, e as pessoas que estavam envolvidas na morte se deparar e dizer, mas era acerca de mim que estava profetizado? Era eu que era responsável por matar um dos profetas? Foi Herodias, né? É isso? Que pediu a cabeça de João Batista. A filha dela dançou, né? Seduziu o rei Herodes, né? E ele fez um combinado com a filha que se ela dançasse para eles lá, ele daria... Pesquisa aí, mas eu acho que não, né? Ele disse que daria até metade do reino dele, como uma condição. E aí o rei não pode voltar atrás da sua palavra, né? O que pediram? A cabeça do profeta de Deus. Imagina, e do maior, porque depois Jesus vem falar sobre ele e diz, olha, igual João não tem nascido das mulheres. Colocou ele até acima dele, né? Se fosse analisar pelo lado humano. Mas Jesus não veio de Maria, né? Ele apenas passou pelo ventre de Maria, que foi um ventre usado para gerar o nosso Salvador. João Batista veio de Isabel e Zacarias, né? Essa era a origem, a genealogia de João Batista. Agora Jesus disse, eu vim do Pai e volto para ele, né? Então ele veio direto de Deus, ele não colocou João acima do próprio Deus, ele colocou acima dos homens comuns, né? Salomé era o nome da filha de Herodias, né? Então se as pessoas, elas não teriam condenado Jesus à morte, mas a razão por que isso aconteceu foi porque as Escrituras tinham de ser cumpridas, pois os judeus tinham de ser cegados. Nós todos estamos cientes disso. Você compreende que isso está prometido de novo, precisamente nesta era em que nós estamos vivendo? A era da igreja de Laodiceia, esta 7ª era da igreja em que estamos agora, está nua, miserável, cega e não sabe. Ela não está professando que sabe, ela não sabe. Da mesma maneira como ele cegou lá no passado, com o propósito de levar a sua mensagem ao povo eleito, ele prometeu fazer a mesma coisa hoje. E se eu fosse dizer isso com respeito a todos os meus irmãos e irmãs em Cristo, um desses dias alguém vai dizer, não está escrito que essas coisas deviam ter acontecido primeiro? Quando foi que isso aconteceu aqui? Quando os discípulos perguntaram para Jesus, mestre, não é mister que Elias venha primeiro? Os discípulos andando com ele, né? Será da mesma maneira que foi então. Em verdade, eu vos digo, ele já veio. Está prestes a acontecer novamente a quadro. Eventos atuais, modernos, sendo esclarecidos por profecias, coisas que já foram escritas pelo próprio Deus. Porque quando um profeta abria a sua boca e dizia assim diz o Senhor, aquilo não era o homem. Ali era o próprio Deus abrindo a boca e expressando a sua palavra, né? É o canal que Deus usava para ecoar a sua voz. Será da mesma maneira
Quando lhe perguntaram e disseram, os escribas dizem as escrituras, Elias tem de vir primeiro. Eles disseram isso a Jesus. E ele disse, ele já veio e vós não o conheceste. Está vendo? Talvez essa seja a maneira como terminará novamente. Quando alguém se der conta de Malaquias 4, mas não está profetizado que havia de vir um Elias novamente, com o mesmo ministério de Elias, com a mesma roupagem, e trazer a igreja de volta à condição original lá do princípio, porque muitas coisas aconteceram nesta caminhada da igreja. Muitas coisas se implantaram ali no meio, muita heresia, muito paganismo, estudamos as eras. Vocês viram como que a igreja se misturou com o romanismo, e os deuses pagãos e a cultura pagã de Roma. E a coisa hoje está, você vê hoje como é que está, né? Isso atribui-se à primeira igreja que se denominou, que foi a Igreja Católica Apostólica Romana. Depois disso, no tempo da Reforma, Lutero deu início ao período da Reforma. Só que hoje aconteceu a mesma coisa, os protestantes eles estão na mesma caminhada. De Lutero saiu uma leva de protestantes, e todos estão diferentes uns dos outros. Se uma coisa só é sólida e original, que é a palavra de Deus, se há muitas diferenças, são porque há muitas visões diferentes do que é correto, e algo foi deixado para trás para que isso acontecesse. Para que hoje mesmo o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo tivesse que ser restaurado, ele primeiro teria que ter sido perdido aí por um tempo da caminhada. E o profeta diz que mais de 300 anos depois da morte do nosso Salvador, ainda se batizavam, até mesmo os católicos há registro deles batizando as pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas depois disso começou a mistura. Então, teria que vir alguma coisa. Até hoje, se você for olhar os críticos hoje da religião, da igreja, todos eles são críticos por algum motivo, né? E eles dizem, olha, hoje não dá nem de saber quem está certo, quem está errado. Um prega uma coisa, outro prega outra, um diz que está certo, o outro diz que está errado, e nós não sabemos nem a quem seguir. E eles não estão errados quanto a isso, né? Muita coisa se perdeu durante essas tradições, a história da igreja, mas havia uma mensagem para trazer este povo, talvez nós, hoje nos nossos dias, de volta à coisa sólida que foi começado ali, né? Aquela igreja que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, descrita em São Mateus 13, 16, aquela igreja poderosa que tinha a revelação de Deus sobre as suas ações, os seus princípios, que se perdeu durante a caminhada. Mas já existe uma mensagem, né? Você pode dar glória a Deus a isso, né? Vindicando uma restauração desta igreja novamente. Exatamente neste eixo, quando os discípulos vêm falar com ele acerca de João, porque Jesus disse que esse Elias era João, é só continuar lendo São Mateus capítulo 11, e eles souberam que era João Batista, e ele traz novamente um alerta. Mas em verdade eu vos digo que Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Em outras palavras, são eventos modernos que nós vemos hoje, sendo esclarecido por profecias. O próprio Deus demonstrando que a sua palavra precisava voltar de novo aos princípios originais, como foi lá atrás. E hoje você encontra fragmentos. É difícil pregar, né? Mas as pessoas não conseguem compreender quando você prega, não sendo parte de um sistema ou de uma denominação, mas sendo parte da palavra. Você não está puxando a farinha para o seu lado. Você está trazendo para a palavra de Deus, né? Não é dizer, a nossa igreja tem isso. Que a nossa igreja tem muitas falhas também. Tem muitos erros, tem muitas coisas que nós como humanos cometemos. Mas quando nós trazemos para a palavra, ela é santa e inadulterada. E nós descansamos nisso, né? Em trazer as pessoas para a palavra. E não para o sistema, para a igreja, para a denominação. Então você vê partes de igrejas que pegaram alguma coisinha, né? Os unicistas pegaram o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles têm a revelação sobre o nome. Eles batizam
em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles têm o conhecimento de que há um só Deus. Mas e quanto à Santa Ceia que os nossos irmãos apostólicos lá tomavam? E quanto ao lava-pés, que depois lá em Timóteo diz as viúvas precisam ter os pés, lavar os pés aos santos também, para que depois elas sejam assistidas pela igreja nas suas necessidades. E quanto a estas ordenações, que Paulo diz, quantas demais coisas ordená-las-ei quando eu for ter convosco. E quanto a tudo isso, enquanto ao formalismo, e quanto a todas essas coisas, mas Deus usou o mesmo método que Ele usa, que é o canal profético para falar com o seu povo. E só consegue voltar à origem da palavra quem recebe a mensagem do profeta. Se Nínive tivesse rejeitado a mensagem de Jonas, a sentença já estava ele já foi com a sentença. Ele já foi com o que Deus faria àquele povo, caso eles não se arrependessem. Se o tempo de Noé, aquele povo, tivesse ouvido a mensagem de Noé, eles estariam ali, flutuando durante o julgamento das águas. Mas por não ouvirem, e sem contar também aqueles que contradisseram a Moisés na caminhada do deserto, Havia ali uma congregaçãozinha rebelde ali também. Coré, Abirão e Datã. Coré, Abirão e Datã, Se rebelaram contra o profeta. E aí o que eles alegaram até dizer? Porventura é só você? É só com você que Deus fala? E levaram por esse lado. Estamos nós aqui também. Deus pode usar os ofícios. Nós sabemos que hoje, na era em que nós vivemos, o quíntuplo de Efésio. Deus usa o quíntuplo de Efésio para aperfeiçoar a sua igreja. Agora, o canal que traz revelação é o canal profético. Esse negócio de Deus me revelou, eu creio que Deus pode revelar a sua palavra, Mas os homens, na verdade, interpretam a palavra e diz que Deus revelou. E é um quadro bem diferente, quando Deus não precisa que ninguém interprete a sua palavra. Ele a revela ao seu povo, Mas quando ele quer consertar as coisas, quando ele quer avisar de antemão, ele envia um profeta com uma mensagem para pregar ao seu povo. Mas o maravilhoso disso daqui, irmãos, é que muitos são cegados para não ver. Mas aqueles que aprouve a Deus escolher e eleger, seus olhos são abertos e revelados para ouvir esta mensagem. Então eu digo que, por isso que a Bíblia diz que quem recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe galardão ou recompensa de profeta. Eu digo, irmão, você que recebe a mensagem da hora, você estaria na arca com Noé. Amém? Você estaria vestido de pano de saco e cinza sobre a sua cabeça, de joelhos também em jejum, junto com Jonas, junto com o rei de Nínive. Você teria alcançado misericórdia. Você teria atravessado toda a caminhada do deserto ao lado de Moisés, o profeta de Deus. Ainda que muitas coisas aconteceram nesses 40 anos. Houve muitos problemas ali dentro. Mas Deus continuou sendo responsável por aqueles que se manteram na palavra. Porque os que se corromperam foram caindo aos pedaços mesmo. E Deus não entregou a terra da promessa enquanto aquela geração pervertida não acabou ali. Deus esperou terminar tudo aquilo ali e dizer a Moisés, era para você colocar o povo lá, mas por causa da rebeldia, sobe no monte lá, dá uma olhada, eu vou deixar você olhar, mas eu vou levantar outro para continuar, porque a obra é de Deus, a obra não é do homem. E se o homem para, Deus não para. O único que não é substituto é Deus. Ninguém pode substituir a Deus, mas o homem é substituto. Uns vêm, vão, nascem, morrem, mas a palavra continua. Deus continua com a sua mensagem. E ele parou com Moisés ali e continuou e cumpriu a sua promessa. Glória a Deus, ele cumpriu a sua promessa de dar a terra prometida aos seus filhos. E ele usou um outro homem para isso, Josué, representando o Espírito Santo, aquele que colocou o povo na morada celestial.
O nosso Josué, o Espírito Santo, está encarregado disso, né? De nos colocar lá na eternidade. Esse Espírito Santo, ele está velando por você. E a Bíblia diz que nós receberemos uma pedrinha branca com um novo nome, né? Eu não sei se vai ter chave, eu acho que não vai ter chave, porque não vai haver necessidade de fechar. Mas talvez você vai saber o número da... Josué cortou, né? Dividiu as terras segundo as tribos. E você vai receber um endereço lá. Dizer, a sua rua é a tal. Qual que é a sua rua? Jerusalém 2, eu não sei. Eu sei que nós teremos um lugar de habitação. Por isso que ele diz, eu vou vos preparar lugar. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês. Ele diz, eu não vou-lo teria dito. Mas ele disse o que era de Deus, né? Ele disse, sendo o próprio Deus, eu vou preparar lugar, eu voltarei para buscar vocês. E João teve uma experiência de ver esta cidade de que Jesus falava. A nova Jerusalém que dos céus descia ataviada como uma noiva ao seu esposo. Ele pôde ver as medidas, as dimensões, e viu ela descendo agora sobre uma terra não mais habitada pelo pecado, mas por uma terra santificada pelo fogo de Deus. Aleluia! E ele viu os santos também, né? Ele viu os santos, Jesus voltando com o seu grande exército. Glória a Deus! Aqueles a quem ele havia arrebatado quando ele veio ali nas nuvens a chamar um povo. E isso também já está sendo esclarecido por profecia, né? Glória a Deus. O relógio está mais acelerado do que os outros dias hoje. Nós queremos estar de sobreaviso. Você pode dizer amém? Nós queremos estar de sobreaviso, para saber o que está para acontecer na era em que nós estamos vivendo. Deus atribuiu sua palavra para cada era, um tanto para cada era, e devemos notar que uma era não pode permanecer em vigor dentro da outra era. Simplesmente não funcionará. Por exemplo, como eu disse, eu estou falando isso noite após noite, em lugares, e algumas vezes eu faço o comentário pela segunda vez. Não é a minha intenção repetir, mas eu digo isso. Que bem teria feito a mensagem de Moisés no tempo de Noé? Que bem teria feito Moisés tentar pregar a mensagem de Noé? Ou que bem teria feito Martim Lutero continuar com a mensagem católica? Que bem teria feito Wesley continuarem com a mensagem metodista? O que bem fará aos que vejam? Estamos exatamente na época da semente. Estamos aqui no tempo do fim. E agora, a não ser que um grão de trigo caia na terra, fica ele só, como o crítico, como tenho comentado desde que o livro saiu, provavelmente vocês tenham aqui na sua cidade, aquele autor alemão que escreveu um dos artigos mais críticos. Ele é um infiel, não estou o condenando porque me condenou daquele modo, mas porque, sendo um infiel, o livro nunca deveria estar nas estantes. E ele disse, um Deus que pôde sentar e dizer que podia abrir o mar vermelho e libertar o seu povo, e então se assentar com as mãos sobre o estômago e ver no decorrer da Idade Média aqueles cristãos sendo rasgados em pedaços por leões, aquelas mães com cabelos embebidos de alcatrão e penduradas em cruzes queimadas, e seus bebês, mulheres grávidas, eles fendiam o abdômen e apontavam quanto ao sexo da criança, e ficar ali parado e deixar isso acontecer, pessoas que supostamente eram servas deste Deus? Veja, a Escritura é inspiração. Você nunca será capaz de conhecer a Escritura simplesmente por se sentar e lê-la de um ponto de vista de um teólogo, de um ponto de vista educacional. Isso nunca funcionará. Eu disse no Concílio de Nicéia, antes disso, eles estavam discutindo acerca das palavras gregas da Bíblia. E você nunca a conhecerá por isso. Ficar discutindo detalhes mínimos, minuciosos ali, e deixam de olhar pelo espírito da palavra,
Todos sabemos que sempre que uma mensagem é dada, em 3 anos eles formam uma organização. Quando assim fazem, isso mata ali mesmo. Matou nos dias de Lutero, do mesmo modo matou nos dias de Wesley, matou nos dias de Alexandre Campbell e todos os demais. E matou nos dias dos pentecostais. Exatamente. Chega-se a uma condição, cada um fica formal e se retira e não pode receber nova revelação. Eles estão estabelecidos ali e ali morrem. E a vida passa diretamente por aquilo e avança para formar o trigo. E quando o trigo vem, essa vida que percorreu esse trigo, a ressurreição, manifesta a coisa inteira. Sim, cresce para o arrebatamento. A mensagem começou primeiro com cura divina. Lembre-se, realizando milagres. Agora, se Deus deixa isso passar por uma igreja habitual, simplesmente como já tínhamos, então não foi Deus. Deus não tem de se exibir. Ele não tem de fazer coisas para nos entreter, como nós americanos estamos habituados com entretenimento. Mas ele faz isso para atrair a atenção do povo, que ele está para fazer alguma coisa. Amém? Os eventos que vemos acontecendo estão absolutamente mostrados na Bíblia de cada era. Nós pensamos que estamos todos desequilibrados, mas não estamos. Tudo está se movendo exatamente com a palavra de Deus. A Bíblia é um livro diferente de qualquer outro livro sagrado. Não há nenhum livro como a Bíblia, porque a Bíblia é Deus em forma de palavra. Uma palavra é um pensamento expressado, e o pensamento de Deus expressou isso. Suas palavras através dos profetas. Eles escreveram a Bíblia, a qual está em forma de palavra, e Jesus chamou de semente. E qualquer semente produzirá da sua espécie, se tiver na condição correta, na atmosfera correta. Este livro é um livro de profecia, e ele está predizendo eventos futuros. É o livro que contém a revelação completa de Jesus Cristo. Não acrescente a ele, nem tire dele, e toda a revelação tem de vir por ele. Amém? Tem de vir de acordo com a palavra, se vem de Deus. Porque se para vindicar ou para provar a presença de Deus, de antemão ele soube todas as coisas, por sua presciência. Ele ordenou, pré-ordenou. A Bíblia chama de predestinado. Cada era em seu lugar, cada homem ao seu lugar, cada mensageiro ao seu lugar. Ele é Deus, o diabo não está levando nenhuma vantagem sobre ele. Ele é Deus. Ele ordenou tudo para que ocorra e caia exatamente em linha com a sua palavra. Glória a Deus. Assim, podemos ver pela sua palavra em que era, em que tempo estamos vivendo. Você verá isso bem aqui na Bíblia desta era, o que está para acontecer nesse tempo. Os outros livros, nós encontramos muitos livros que se chamam de livros sagrados, e assim por diante. Eu tenho lido ao Corão e muitos outros, mas veja, seus livros sagrados são apenas código de ética, de moral ou de teologia. Está baseado nisso. Mas este livro é um profeta. Ele é diferente de qualquer outro livro. A Bíblia é a palavra de Deus predizendo o futuro. E ela prediz porque ela é previamente avisada. Se Deus envia qualquer coisa, e ele diz que prometeu isso, que não faria nada sobre a terra sem que primeiro revelasse aos profetas, Deus não pode mentir. Ele o revela. E tem sido a sua matéria de fazer isso no decorrer de todas as eras. Ele nunca deixou de fazer isso. Eu estou saltando aqui, eu já vou lá para o 56. Nós não estamos vivendo em uma era pentecostal. Estamos vivendo em outra era. Veja, não estamos vivendo em uma era metodista. Estamos vivendo em outra era. Estamos vivendo aqui em cima a era da noiva, o chamado da igreja para fora, reunindo-a para o arrebatamento. Essa
é a era em que estamos vivendo. E em minha honesta opinião, essa é exatamente a verdade. Esse livro é um livro de profecia. Os seus crentes é ordenado que o honrem e o leiam, e creiam no seu autor. Glória a Deus. Porque cada palavra que está escrita ali tem de se cumprir. Tudo que foi prometido tem de acontecer, porque é Jesus Cristo em cada era. O mesmo ontem foi Jesus Cristo que esteve em Noé, foi Jesus Cristo em Moisés, foi Jesus Cristo em Davi, foi Jesus Cristo em José. É Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e eternamente. E é Jesus Cristo entre o seu povo hoje, fazendo as coisas que ele prometeu que faria nesta era. É Jesus Cristo. Mas a igreja se tornou tão formal, tão distante, como o irmão disse aqui, as nossas igrejas estão se tornando da mesma maneira. Até que temos de ter algo para sacudir-nos de volta à palavra. Como sabemos que vai fazer isso? Tem de vir de acordo com o próprio plano de Deus. Não pode vir por meio dos leigos, não virá por meio dos homens de negócio, não pode vir por meio de igrejas. Deus delineou o seu plano. E você pode ser muitíssimo sincero, mas até que saibamos o que estamos fazendo, estamos combatendo contra o ar. Volte a entrar na palavra de Deus e alinhe-se, e então vá. Então você sabe. Como um soldado não sabe o que fazer até que receba ordens para fazê-lo. Temos de ser soldados cristãos e receber ordens da Bíblia para esta hora agora. Não o ataque de ontem, o ataque de anteontem, mas o ataque de hoje. Em que direção vamos? Verificar em que hora estamos vivendo. Esses eventos modernos estão passando demasiado rápido por nós. E um dia vamos descobrir que seremos deixados para trás sem nada. E seremos pegos selados na marca da besta antes que o saibamos. Agora, e com paciência temos que esperar por isso. Pelas profecias que estão prometidas. Cada uma delas tem de se cumprir em sua era. Porque isso prediz para nós. O autor fez isso antes e esperamos vê-lo fazer isso novamente. Em que tempo estamos vivendo? Algo como um calendário. Você olha no calendário para descobrir o dia do ano que estamos vivendo. Você olha para a Bíblia de Deus para ver em que era estamos vivendo. Não estamos vivendo na era metodista, na era batista. Estamos vivendo na era da noiva. O chamado trazendo de volta para Deus através de um canal que ele prometeu trazer isso de volta para dentro. Amém? Glória a Deus. Note, eles falharam em ver a confirmação das profecias. A palavra de Deus se cumprindo. Se aqueles sacerdotes, eles tinham estabelecido isso da maneira exata como o Messias viria. Eles sabiam o que ia acontecer. Os fariseus tinham a sua ideia. Os saduceus, herodianos, eles tinham suas ideias, mas ele veio contrário a cada um deles, mas exatamente com a palavra. Jesus disse que a mesma coisa estava aqui. Se vós me tivesses conhecido, deveis ter conhecido o meu dia. Se tivesse conhecido, vocês dizem, bem, Moisés, nós temos Moisés. Disse, ora, se vocês crescem em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas veja, quando Deus estava confirmando exatamente o que ele prometeu, eles acharam que seria de uma forma enobrecida, segundo a qual Jesus supostamente estava para vir. O que eu quero dizer? O Messias tinha de vir diretamente ao grupo deles, ou não era o Messias. Bem, é dessa maneira quase hoje. Se você não enxerga através dos meus óculos, você não está enxergando de modo algum. É igual, esses dias eu via duas pessoas diante do número 6 lá no chão. Aí um dizia, o que você está vendo? Ele dizia, o 6. O outro falava, não, é o 9. É o 6, é o 9.
E ficavam teimando os dois ali. E realmente, do ponto de vista de um era realmente o 6, do ponto de vista do outro era o 9. Então depende de que ponto de vista se está olhando para isso, né? Deixa eu saltar mais um pouquinho aqui para concluir. Isso mesmo, a palavra sempre vem ao seu profeta. Desse modo, não podemos esperar que ela venha a teólogos. Não podemos esperar que ela venha a denominação. Ela tem de vir pelo canal de Deus agora, acerca do qual Ele nos predisse. E a única maneira em que alguma vez virá, ela será odiada, desprezada, rejeitada, quando de fato vier. Será lançada a um lado e tudo mais, mas Deus o fará de qualquer modo. Ela foi rejeitada em Jesus Cristo, foi rejeitada em João, foi rejeitada por Jeremias, foi rejeitada por Moisés, é sempre dessa maneira, mas Deus segue ininterruptamente da mesma maneira que Ele prometeu que faria. Sim, Senhor, Ele nunca falha em fazer isso da mesma maneira. Glória a Deus. Olhe na Bíblia, você vê em que era estamos vivendo, então, quando você vê essas grandes coisas sendo manifestadas. Quando Deus prometeu fazer isso, Ele sempre faz isso no final de cada era. Quando a igreja chega ao lugar de retorno, o retorno da palavra ao pecado e mundanismo. Mundanismo é pecado. A Bíblia diz: se amares o mundo e as coisas do mundo, o amor de Deus nem está em vós. Agora, nós compreendemos que estamos vivendo num tempo tremendo, e num grande tempo. Mas quando as verdades desta Bíblia, crentes têm visto isto ser vindicado. Você pode dar glória a Deus a isso? Crentes têm visto isso ser vindicado. A própria vindicação dela é a evidência de que Deus está nela, absolutamente. E é então que a palavra prometida que Deus prometeu é dada a conhecer. A semente brotou e a eles a veem e creem nela. Outros simplesmente não conseguem vê-la. De qualquer maneira que eles se assentarão, olharão para ela. Mas não podem ver, né? Deus. Ele vai falar aqui que Deus não pode misturar as coisas, né? Dizer que dois não podem andar juntos, a não ser que estejam de acordo. Como você pode andar com Deus, a não ser que concorde com a sua palavra? Como você pode acrescentar credos e demais coisas a ela, quando está ordenado a não fazer isso? Ou recebeu ordens para não fazer isto? Você não pode fazer isso. Não tem como fazer isso, irmão ou irmã. Você não pode misturar esse fermento com ázimo. Azeite e água não se misturam. Trevas e luz não se misturam. A luz é tão poderosa que simplesmente lança fora as trevas. E assim não podemos misturar isso. Tampouco se pode misturar com o pecado do mundo. Não se pode misturar igreja e denominação. Não se pode misturar igreja e credo. Não se pode misturar o mundo e o evangelho. Ele não se mistura. Saí do meio deles, separai-vos, diz Deus. Eu vos receberei para mim mesmo. Vós sereis para mim filhos e filhas, e eu serei para vós Deus. Lembre-se, o pecado que Israel cometeu por Balaão, dizer que todos eles eram a mesma coisa. Esse pecado nunca foi perdoado a Israel. O pecado que eles cometeram por Balaão foi em dizer que todos eles eram a mesma coisa. Esse pecado nunca foi perdoado em Israel. Vejam, permitam-me dar-lhes uma cifra impressionante de 2 milhões que saíram do Egito. 2 deles entraram na terra prometida. Cada um deles comeu a mesma coisa. Todos eles dançaram no Espírito. Todos tiveram tudo em comum. Mas quando chegou ao tempo da separação, a palavra fez separação. Assim é hoje, a palavra fez a separação, quando chegou o tempo e ele diz, ora, quem somos nós?
tão parecido, e veja, a Bíblia diz, nos últimos dias, os dois espíritos de Mateus 24 seriam tão parecidos que isso enganaria o próprio escolhido, se fosse possível. Aquela casca se parece exatamente com o trigo, mas não é trigo. Estão vendo? Ela não é trigo, mas se parece exatamente com ele. Tão parecido que enganaria o próprio escolhido. Vocês se denominaram e caem nessa denominação e se secam e morrem. O trigo já foi avante saindo, estão vendo? É isso exatamente correto. É uma portadora, mas não o trigo. Lembre-se, o trigo somente vai seguindo em frente. Glória a Deus. Na ressurreição, toda essa força do trigo subirá ao interior do trigo, como segue para formar a cabeça, para sair na grande ressurreição. Nós já vamos concluir aqui. O crente consegue ver a palavra feita carne. Os outros não conseguem fazer isso. Todos aqueles israelitas, depois que tinham visto Moisés realizar aquilo e os trouxe diretamente ao grande concílio, aonde se ia efetuar, cada um deles disse: nós iremos com Balaão, porque achamos que o doutor Balaão está certo. Ele é mais inteligente, é mais instruído, tudo de modo simplesmente recebemos isso. E Deus nunca os perdoou. Eles o destruiu ali mesmo no deserto. E Jesus disse, ele próprio: eles nunca virão, e não há nenhum deles salvo, Jesus disse. Eles disseram: nossos pais comeram maná no deserto por 40 anos. Ele disse: eles estão todos mortos, eternamente separados de Deus. Eles estão todos mortos, certamente, porque ouviram a um erro. E quando Moisés, o vindicado de Deus, um líder para lhe mostrar o caminho para a terra prometida, eles tinham vindo bem até esse ponto, mas então não quiseram ir em sua companhia. Crentes conseguem ver isso, mas incrédulos não conseguem ver isso, sendo vindicado. Os olhos de águia de João tinham ficado velados, e ele estava na prisão, ele estava para morrer, e disse: ide e perguntai-lhe. Veja, João disse: em sua mão tem a pá e limpará sua eira. Ele pensou que fosse o milênio, fosse se iniciar imediatamente. E ele pensou que o grão estivesse pronto. Mas ele tinha de morrer e entrar no talo, ressurgir para formar a verdadeira noiva. Desse modo ele disse: ele recolherá no celeiro seu trigo e queimará com fogo. Observe, aquele precursor de Cristo naquela era, o que ele disse que aconteceria. Falando ali sobre o grão. João tinha acabado de pagar o mais caro e pobre tributo que podia a Jesus. Sabia que isso tinha de vir dessa forma? Perguntou-lhe depois o que tinha apresentado e visto aquele sinal sobre ele, disse: és o Messias. Então ele vem e pergunta: és tu aquele que esperamos ou devemos esperar outro? Mas veja, Jesus, sabendo disso, ele se voltou e lhe rendeu um tributo e disse: que fostes ver? Uma cana abalada pelo vento? Nunca houve um homem nascido de mulher grande, tão grande quanto João. Até esse dia, isso mesmo, que elogio se fez ao homem. Mas veja, ali estava aquela forma, aquela profecia tinha sido cumprida bem diante dos seus rostos, com um precursor vindo, exatamente o que Malaquias disse. Isso foi Malaquias 3 e não Malaquias 4. Mas agora em Malaquias 4, imediatamente depois que esse profeta profetizou, era para que a terra inteira fosse queimada e os justos caminharem sobre a cinza dos ímpios. Estão vendo? Essa é a profecia de Malaquias 4. Glória a Deus. E está se cumprindo diante dos nossos dias. Glória a Deus. Aí ele cita aqui citações que aconteceram, se cumpriram ali, né? O túmulo das mulheres que tinham visto, e de outro que disse que tinha visto, e assim por diante. E eles informaram acerca disso, e ele continua com a palavra, citando a si mesmo através da palavra. Zacarias 12, ele deve ter citado Zacarias 11, porque ele foi vendido por 30 moedas de prata, e não era para
o Messias ser vendido por 30 moedas de prata? Ali ele citando, né? No Salmo 41:9, ele foi traído por seus amigos, está vendo? Já estava sendo profetizado, se cumprindo agora ali. Zacarias 13:7, abandonado por seus discípulos, acontecendo o que foi profetizado. Salmo 35:11, acusado por falsas testemunhas. Por Isaías 35:7, mudo perante os seus acusadores, nunca abriu a boca. Isaías 50, versículo 6, ele foi açoitado. Salmo 22, ele clamou na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Isaías 9:6, um menino nos nasceu e uma virgem conceberá. E também Salmo 22, eles repartiram suas vestes entre si. Isaías 7:14, uma virgem conceberá, o que lemos aqui. 22:7, Salmos e 8, fizeram dele escarnecido por seus inimigos, aqueles que se supunham fossem seus amigos, seus inimigos, a igreja. No Salmo 22, novamente, nenhum osso era para ser quebrado, mas transpassaram-lhe as mãos e aos pés. Isaías 53:9, moído e sepultado com o irmão rico. No Salmo 16:10, ele foi ressuscitado dentre os mortos. Davi disse assim, e não permitiu que o meu santo veja a corrupção. Malaquias 3, João Batista foi seu precursor. Foi agora que eles começaram a ver que tinham cumprido essas escrituras que foram prometidas acerca daquele dia. Foi então depois, que já era tarde, que eles começaram a ver. Bem espere um minuto, sabe uma coisa? Eles souberam então que o seu amigo Jesus foi crucificado. Ele era aquele profeta que foi prometido, e eles souberam, porque eles não tinham sido informados das Escrituras, mas aqui todas essas coisas que eram para acontecer na cruz, todas estas coisas, nécios, tardos de coração para entender tudo que os profetas disseram, como o Messias sofrerá, e entrará na sua glória, e ressuscitará ao terceiro dia, e eles ainda não entenderam. E muitas coisas hoje estão acontecendo aos olhos da igreja noiva, da era da noiva que estamos vivendo, mas para aqueles que são predestinados a conhecer a mensagem do dia, Deus está revelando a sua palavra através do canal profético que Ele sempre usou. Amém? Quando Ele vier, de acordo com 1 Tessalonicenses 4, a nos chamar nas nuvens, você vai subir dizendo, eu já sabia disso. Glória a Deus. Quando houver uma ressurreição para um julgamento, e as pessoas tiverem que enfrentar aquele trono branco, a noiva estará sentada julgando aquela causa, porque ela já sabia de antemão. E por saber de antemão, você, sendo sábio e eleito, rendeu a sua consciência a Cristo para não sofrer a condenação que também já foi predestinada, já foi profetizada contra este mundo. A cinza dos ímpios e os santos pisando sobre elas. Os ímpios cumprirão esta parte, irmão. Eles serão destruídos e consumidos. A palavra de Deus não falha. Mas os eleitos cumprirão também a parte que diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Todos aqueles que o Pai me tem dado virão a mim. E aqueles que vierem a mim de maneira alguma eu os lançarei fora. Glória a Deus. Você veio a Cristo pela palavra. Você conheceu a mensagem da hora. Você conheceu o precursor do dia. Isso é glorioso para você, não é, irmão? Glória a Deus. Pede a Deus graça para viver a mensagem que Ele apresentou para você. Pede a Deus graça e diz, Senhor, nunca deixe eu olhar o mensageiro como um homem antiquado, rústico. Ele era o canal de Deus falando a nós. Quando Ele vem corrigindo, repreendendo, mostrando, diga, Senhor, se é a Tua vontade, me ajuda a me render a isso, ó Deus. Não me encontre resistindo à mensagem, reclamando da mensagem ou do mensageiro.
Glória a Deus, o mensageiro só ecoou a sua voz, assim como João. Ele abriu a boca e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O ministério de João se encerra ali. Ele diz, a mensagem de João era essa, precursar a vinda do Messias, né? Ele vinha preparar caminho. E aí, quando aquilo aconteceu, ele cumpriu o seu ministério. Mas ele não era responsável por fazer Jesus ser Deus. Ele apenas abriu a sua boca, foi um canal, como uma caixa de ressonância, e ressoou o que Deus havia profetizado antes. Não tomem a mensagem de William Branham por ser dura, por ser áspera, por ser corretiva. Era o que ele dizia: eu quero estar livre quando eu me apresentar diante do meu Deus. Ainda que ele não professava ser um profeta, ainda que ele não dizia, eu sou esse profeta, mas a mensagem que ele pregou é exatamente a mensagem descrita por profecias, que o espírito de Elias outra vez se levantaria para condenar todo o sistema do balanismo, jezabelismo, nicolaísmo. Esse era o problema que Elias enfrentou o tempo todo. Mas Elias também foi guardado por Deus e ele subiu aos céus em uma carruagem, né? Glória a Deus! Você também receberá a justa recompensa. Fechamos os nossos olhos. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, mais uma vez, por mais ouvir outra vez aquilo que nós já sabemos, temos aprendido, temos conhecido, mas a nossa alma, ó Pai, se alegra em ver essas confirmações quando elas vêm pela palavra. Afinal de contas, não é que encontramos um profeta ao léu, jogado por aí, pregando uma mensagem diferente dos demais pregadores. Esta é uma roupagem bíblica que se vestiu em um homem que deveria vir para cumprir uma mensagem. Assim como Elias, João representou aquele Elias, William Marion Branham também tem representado este Elias descrito por Malaquias 4, 5 e 6. Obrigado, Senhor Jesus, por crer nesta mensagem. Esta mensagem veio para a noiva. Ela veio tratar com a noiva. Obrigado, Senhor Jesus. O Senhor, tendo nos predestinado de antemão, nos trouxe a esta mensagem para te conhecer, para sair dos problemas, do embaraço religioso e entrar em Cristo através de sua palavra. Enquanto nós nunca procuraríamos uma mensagem como de William Branham. Você nunca procuraria uma mensagem como William Marion Branham, irmã, que te colocou no lugar de santidade outra vez, porque a nossa carne preferiria estar entre os pregadores modernos. Nós, irmãos, nunca escolheríamos a mensagem de William Branham como homens, mas a eleição de Deus, o colírio da palavra abriu os nossos olhos para reconhecer que Deus usou aquele ministério para tratar com o seu povo. E hoje damos graças a Deus por ter nos escolhido e nos apresentado esta mensagem. Que Deus cele em teu coração nesta manhã com mais uma bênção especial. Que você saia mais animado, mais crente nesta mensagem, com mais fé. E quando você ler a mensagem, lembre-se, é a expressão de Deus através do seu profeta. Que você possa ser ajudado ao ler a mensagem, ao ouvir a mensagem, porque ela te leva para a Bíblia, ela te leva para a palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, e amém. Deus vos abençoe. Abençoe o irmão que está ao seu lado, irmãos que acompanharam pela transmissão. Deus abençoe. Quem comunicou, a irmã Daniela, lá de Sorriso, irmão Jesus e a irmã Rosineide. Às 18h30 nós vamos estar reunidos aqui para mais um culto de louvor e de adoração. Deus vos abençoe.